Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, gravando aqui para falar da vitória do Golden State Warriors para cima do Los Angeles Lakers. A série continua, teremos jogo 6 em Los Angeles. Vou falar um pouquinho também da vitória do New York Knicks para cima do Miami Heat e também da seleção All-NBA, né? As 3 seleções da temporada que foram anunciadas nessa quarta-feira. Vamos começar pelo Golden State Warriors, que a série continua. E os Warriors estão muito vivos, né? Deram um sinal muito positivo. Tem um pouco daquilo, tem bastante daquilo que eu falo e vai se aplicar também ao Knicks e Heat, que a questão de um time relaxado, que sabe que tá com uma liderança confortável, e um time que tá com as costas na parede, né? O Golden State Warriors poderia ser eliminado com esse jogo, né? Caso perdesse em casa, né? Jogando diante da sua torcida. O nível de urgência é diferente. Você não tem como simular essa intensidade do lado do Los Angeles Lakers. Por isso que, para ter uma varrida na NBA, normalmente ou um dos times tem lesão, ou é uma diferença técnica muito grande, né? Quando os times são minimamente parelhos, um time acaba sempre roubando um jogo, né? É por isso que não é tão comum assim varridas, ainda mais nessa fase, né? Na segunda rodada pra frente, né? Então o Golden State Warriors apresentou algumas coisas que eu vou falar sobre aqui analisando o jogo. Mas a gente tem que fazer essa ressalva, né, da questão da intensidade. O jogo 4, que os Lakers venceram, teve um jogo que a gente acaba reduzindo um pouco a vitória e derrota, né? E o que eu tento trazer aqui, né, essa madrugada de quarta para quinta-feira, gravando depois do jogo, é um pouco de nuance, né? Os Lakers venceram por 104-101, não significa que tudo deu certo para eles e tudo deu errado pro Golden State Warriors, né? Os Warriors estavam liderando esse jogo no último quarto, né? E aí você tem um ponto muito fora da curva, que é o Lonnie Walker marcar 15 pontos no último quarto, né? Até anotei aqui, Lonnie Walker no quarto por quarto, né? Ele teve 0 arremessos no primeiro quarto do jogo 4, 0 no segundo, 0 no terceiro, e aí jogou todos os 12 minutos do quarto final e fez 15 pontos em 9 arremessos. E no primeiro tempo desse jogo, de novo, não teve nenhum arremesso, né? Então é um ponto muito fora da curva, sem o qual os Lakers não venceriam aquela partida. Hoje ele terminou com 4 pontos, 2 de 6 em 28 minutos, né? Então é mérito do time do Los Angeles Lakers, porque eles têm um elenco mais qualificado que o do Golden State Warriors. Eles têm esses jogos de coadjuvante, né? Uma vez é o Dennis Schroeder, uma vez é o Lonnie Walker, outra é o Austin Reeves, outra é o D'Angelo Russell, pode ser o Rui Hachimura. Então isso é mérito dos Lakers, né? Mas não é uma variável, né? É uma coisa assim que ninguém nunca esperaria que o Lonnie Walker ia decidir a partida. Então, por mais que o placar tivesse 3-1, não era uma série desequilibrada. Teve aquele jogo desequilibrado, né? Que foi o jogo 3, que os Warriors perderam por 30 pontos. Mas os Warriors também venceram um jogo por 30 pontos, né? Nessa série, né? Então é uma série muito equilibrada. Acho que 3-2 acho que é um retrato mais justo do que tem sido essa semifinal de conferência. Especificamente sobre o jogo, os Warriors continuaram fazendo algumas coisas que deram certo no jogo 4, né? Por isso que eu falei, a importância de você ter a nuance, né? Perdemos o jogo, vamos abandonar tudo. Não. A equipe começou o jogo com o Gary Payton, e o Gary Payton tem sido muito importante porque ele traz a defesa, né, para esses caras menores assim de perímetro. Ele tem ficado no D'Angelo Russell, que teve 15 pontos, mas não fez um jogo, terminou muito mal a partida, inclusive. E quando entra
o Dennis Schroeder também, e às vezes ele acaba no Austin Reeves, apesar do Austin Reeves, maior parte do tempo ele acaba sendo marcado pelo Klay Thompson, mas uma coisa que ele faz ofensivamente muito bem, ele é um bom, apesar de ele não ser um cara muito alto, ele faz bons bloqueios, e ele finaliza bem perto da cesta, ele é muito forte pro tamanho dele, né? Então, esse lineup encaixou, e também com um ajuste que os Lakers fizeram, que os Warriors exploraram melhor nesse jogo 5, né? Que, não sei se você percebeu, você ouvinte, a gente tem visto o Anthony Davis marcando o Andrew Wiggins. E me parece uma decisão consciente do Los Angeles Lakers para tentar poupar um pouco o Anthony Davis. Porque, eu até tuitei sobre isso, todo mundo tá cansado nessa altura dos playoffs. Mas das 3 superestrelas dessa série, LeBron, Davis e Curry, o Curry parece o mais inteiro. O Davis parece desgastado, né? A gente sabe que ele tem questões físicas, né? Que não dá pra confiar muito. Então, como o Wiggins vinha muito mal na série, os Lakers começaram a tentar esconder o Anthony Davis no Wiggins, que ele meio que ficava parado ali no canto, né, no perímetro, e você permitia o Davis a vir como defensor de ajuda no garrafão, e o Davis dessa forma não tinha que seguir o Draymond, né? O Draymond vem fazendo uma boa série, e ofensivamente, por mais que ele não arremesse bem, ele se movimenta muito, ele arma o jogo, você tem que respeitar aquele jogo de handoff dele, que ele dá o passe e logo faz o bloqueio. Então, é uma decisão consciente. Só que o que aconteceu nessa quarta-feira é que o Wiggins apareceu. O Wiggins jogou muito bem, teve 25 pontos em 18 arremessos, 2 de 5 da linha de 3, 7 rebotes, 5 assistências, jogou muito bem. E aí o Davis não tem como ficar escondido, né? E dessa forma, com o Wiggins, entre aspas, acordado, ele não pode ficar ali parado no canto, ele teve que se movimentar mais e ele se desgasta mais, né? Ele acabou terminando o jogo, levou uma pancada no olho, né? Que ele acabou saindo ali no finalzinho da partida. Não lembro nem se ele retornou depois disso, porque acho que depois já foi o momento que o Lakers colocou reservas em quadra. Mas é uma questão importante, que eu acho que o Davis está desgastado e o LeBron está desgastado também. O LeBron, ele é um gênio, talvez o jogador de basquete mais inteligente que já existiu, um dos atletas mais inteligentes que já existiu, e ele sabe escolher os pontos, né? Mas a gente viu um momento, por exemplo, que ele deu uma virada no pé, né? E a gente sabe que ele tem lidado com esse problema no pé, deu uma mancada ali, e ele não tem condições mais aos 38 anos, né? Literalmente o segundo jogador com mais minutos na história da NBA, de ligar o motor ali por 40 minutos, como ele fazia no passado, né? Ele não tem mais essa condição, né? Então, é um jogo ali que às vezes dá a sensação que o Warriors tá jogando um jogo de longo prazo, né? Vamos continuar explorando o Davis, vamos continuar explorando, que ele vai cansar. E ele terminou com 23 pontos, né? Não foi um jogo, ofensivamente não foi um jogo ruim dele, mas eu acho que isso tá fazendo efeito. Acho que isso tá fazendo efeito. A gente sabe que ele oscila de um jogo pro outro, é a história dele nesses playoffs, né? A questão é que defensivamente ele sempre se mantinha no topo, né? Ele tem sido o melhor defensor desses playoffs, só que especificamente hoje, esse encaixe do Wiggins que eles tentaram fazer não funcionou, porque o Wiggins teve um jogo muito bom e não serviu para dar aquele descanso pro Davis, né? Até essa questão do cansaço, no jogo 4, se você parar para perceber o último quarto, o Davis não foi envolvido muito no ataque. E acho que mais uma dessas decisões de guarda sua energia ali pra defesa, né? E os Lakers conseguiram fechar aquele jogo e nessa quarta-feira não foi possível. A questão, e pensando no jogo 6, e quem sabe, se for preciso o jogo 7, é que não dá pra esperar que o Wiggins vá fazer isso mais 2 vezes nessa série. E os Warriors precisam pra virar essa série, né? Precisam vencer os últimos 2 jogos.
O próximo jogo é na sexta-feira em Los Angeles. Então não dá pra contar muito com o Wiggins, né? Ele deu o jogo dele. Seria ótimo se ele continuar nesse nível, né? Mas não dá pra contar, por isso que eu não acho que é momento pra pânico, né? Os Lakers ainda estão numa posição muito boa na série, né? Vão jogar em casa e vão ter 2 oportunidades, né? Tem mais 2 match points, né? Então não acho, eu só acho que é um ponto pra gente ficar de olho, né? O quão desgastado está o Anthony Davis, né? Porque se os Lakers forem campeões, é muito por causa do Davis. É por ele ser, ele hoje é o melhor jogador do Los Angeles Lakers. O LeBron tem toda a história, claro, mas essa versão atual do LeBron é uma versão limitada, ainda mais um cara que veio de uma lesão consideravelmente séria, né, na temporada regular. Outros pontos desse jogo. Klay Thompson continuou muito mal. 10 pontos em 12 arremessos. É uma pena. Ele não consegue mais ser o Klay Thompson do auge, né? Ele teve uma... Quando o Curry esteve fora na segunda metade da temporada regular, ele teve uma sequência boa, média de quase 30 pontos por jogo, que parecia, o Klay Thompson, pelo menos ofensivamente, voltou. E não tem sido o caso, né? Ele teve aquele jogo de 30 pontos, mas ele teve bem mais jogos ruins do que jogos bons nesses playoffs, né? O Jordan Poole jogou mais minutos, né? 23 minutos, mas também 11 pontos em 14 arremessos, né? Então, teve alguém que comentou assim, pô, você sempre fala do Jordan Poole, sempre fala a mesma coisa, né? Eu sempre falo a mesma coisa porque continua sendo verdade, né? Os Warriors, eles pagam muito dinheiro pro Jordan Poole, e era pro Jordan Poole ser o cara que carregasse esse ataque nos minutos sem o Curry, né? E ele tá sendo muito longe disso. Ele jogou 10 minutos no jogo 4, né? Ele tava sendo basicamente... não tinha mais condições de colocar ele em quadra, né? E ele também acabou jogando 23 minutos porque ele jogou o final do jogo também, né? Teve alguns momentos ali os dois times com reservas em quadra. Eu achei que a gente ia ver mais do Moses Moody nessa quarta-feira. Eu sempre gosto do Moses Moody quando ele tem entrado nessa série. Eu acho que ele sempre tem entrado muito bem. Acho que os Warriors conseguiram, assim... o placar aumentou um pouquinho ali no último quarto, mas os Warriors controlaram consideravelmente a partida, né? Não tá passando o caminhão mais barulhento da história da humanidade às 1h40 da manhã. Não sei se deu pra ouvir aqui no microfone, mas é isso, né? Sobre Draymond, ótimo jogo, 20 pontos, 10 rebotes, 4 assistências, 5 turnovers, que é algo que você não quer, né? Mas ele é um cara que é o segundo jogador que fica mais tempo com a bola, né? Andrew Wiggins, já falei, 25 pontos. Curry, 27 pontos. E vou ressaltar de novo o ponto que eu fiz no Twitter. O Curry talvez seja hoje o jogador com maior preparo físico na NBA. Maior resistência, né? Aquela coisa do tanque de gasolina, né? Porque ele tem jogado muitos minutos nesses playoffs. E os minutos do Curry são muito pesados. Porque ele tá carregando esse ataque nas costas. Ele tá fazendo muito mais pick and roll do que de costume. E sobre a questão do Davis ainda, a gente viu mais nesse jogo o Wiggins fazendo bloqueio pro Curry acabar marcado pelo Anthony Davis. E aí você explora mais ainda o Anthony Davis, né? E o Curry, quando ele não tá com a bola, ele não é como outras estrelas que assistem o time. Ele tá se movendo fora da bola, ele tá criando opção, o movimento dele faz a defesa do adversário ter que reagir, e ele faz isso muito bem. E na defesa, se você ainda acha que ele é um defensor ruim, você tá muito enganado. O Curry hoje é um defensor acima da média, e aos 35 anos, hoje, parece que tem um preparo físico melhor. Parece não, tem um preparo físico melhor, visível que ele tem um preparo físico melhor do que, sei lá, os 27, 28 anos. Ele parece desgastado, não parece um cara que tá 100% de energia, mas o que ele faz, ele tá muito bem.
muito bem mesmo. E acho que muita gente vai olhar o box score, de repente você, a pessoa que não assistiu o jogo, vai ver o box score no outro dia de manhã, 27 pontos. Um jogo bom do Curry, nada demais. Não. Tudo isso funciona por causa do Curry. Esse time dos Warriors estar onde está é por causa do Curry. Não tem nenhum outro jogador na NBA que você coloca no lugar do Curry que esse time tá no lugar que tá. Tudo só funciona por causa do Curry. Gary Payton, já falei, foi muito bem. Mesmo 13 pontos apenas, mas grande defensor, eficiente ofensivamente. Teve o melhor plus-minus da partida, né? 25 pontos. Até me perguntaram no Twitter, eu vi depois que já tinham respondido, o que é o plus-minus, né? Aquele símbolo de mais barra menos, né? Que ali é basicamente o saldo de pontos do teu time enquanto tu tá em quadra, né? Tipo, vamos supor que Gary Payton comece o jogo, joga os primeiros 10 minutos e vai pro banco. Nesses 10 minutos os Warriors estão vencendo por 10 pontos. Esse é o plus-minus dele, né? O time marcou mais 10 pontos enquanto ele estava em quadra, né? Você olha, por exemplo, o Lakers, Anthony Davis teve o pior plus-minus do jogo com menos 22, né? E plus-minus eu acho que é uma estatística que você tem que... Muitas ressalvas, ela é parte só do quebra-cabeça, não é uma estatística que mede tudo, mas acho que conta uma história, né? E pra falar dos Lakers, antes da gente falar um pouco de Miami Heat, Knicks e também da seleção NBA... Aliás, antes disso, anúncio, eu devia ter feito no começo do podcast. Terça-feira que vem, dia 16 de maio, vai ter uma live no meu canal na Twitch, Cara dos Esportes, já bota lá, já segue, se inscreve no canal. A gente vai fazer uma live acompanhando em tempo real a loteria do draft da NBA, né, que vão ser definidas as 14 primeiras escolhas. É um draft muito importante, uma loteria muito importante por causa do Wembanyama. Então eu, o Guilherme Taniguchi e o Leonardo Paglioni do podcast Splash Brothers, a gente vai fazer essa dobradinha. E assim que acabar a loteria, a gente vai fazer um mock draft, né? A gente vai simular as escolhas do draft. Alerta de spoiler, Victor Wembanyama vai ser a primeira escolha geral. E vai ser bem legal, então acompanhe lá terça-feira, 21 horas. E já se inscreve lá no canal na Twitch. Vou deixar eu acho que nos links que eu coloco está meu canal na Twitch. Mas se não tiver, eu vou colocar na descrição desse podcast. Mas voltando ao jogo, voltando ao Los Angeles Lakers, D'Angelo Russell terminou o jogo muito mal, como eu falei. O LeBron, ele sabe se poupar, né? Quando o jogo começou a sair de mão, ele deu uma segurada. Depois que ele virou o tornozelo, também o jogo já estava ali um pouquinho fora de alcance. 39 minutos, né? Que é bastante para um cara da idade dele. Ele é como eu falei, né? Ele é o jogador mais inteligente que eu já vi. Talvez o maior da história, né? Em termos de inteligência. E talvez em termos de jogador mesmo. Ele sabe, né? Ele sabe analisar muito bem. Ele soube decidir quando que era a hora de... Sim, perder a batalha, mas não perder a guerra, né? Se poupar para o jogo 6. E o Lakers vai muito forte para esse jogo. Se eu tivesse que apostar, eu acho que eles vão... Quer dizer, o Lakers vai procurar uma forma de ter menos o Davis em espaço, menos o Davis correndo fora do garrafão, porque toda vez que o Davis está marcando o Wiggins ou Curry no perímetro, tem algum jogador correndo na direção da cesta e tendo uma bandeja, porque tirando o Davis não tem mais ninguém que proteja o aro, né? Principalmente o LeBron faria isso no auge, né? Mas o LeBron não tá mais no auge. Então, a gente vai ver... Acho que ele começa o jogo no Wiggins, o jogo 6, e se o Wiggins começar quente, de repente eles mudam para uma zona, talvez, vão tentar fazer algumas mudanças, porque não dá para deixar acontecer o que aconteceu nessa quarta-feira, né? O Warriors fez 70 pontos no primeiro tempo, né? E vamos ver quem que eles vão conseguir contar, né, dos coadjuvantes, né? O Austin Reeves ainda tem fez 2 jogos ok, assim, né? Ele não começou a série bem, mas ainda não teve um grande jogo.
Rui Hachimura idem, mas acho que não é uma série muito boa pro Hachimura. Ele é um ala maior, né? E não tem muito... Não tem muito que ele... Não tem um cara que ele encaixe bem defensivamente nesse time do Golden State Warriors. Mas eu tô ansioso pro jogo 6. Acho que vai ser um grande jogo. E é uma série que pode chegar ao jogo 7, que seria fantástico. Seria um grande jogo. Mas o Lakers tem que definir essa situação do Davis. Tem que encontrar uma forma de não deixar ele ser tão exposto. E assim, pelo que a gente acompanha do Anthony Davis, né, ele é um cara que ele tem um jogo monstruoso ofensivamente, um jogo mais quieto. Um jogo ofensivamente, um jogo mais quieto. Em Los Angeles, podendo definir o jogo, acho que é um bom jogo pra explodir. Vamos seguir agora para Miami Heat e New York Knicks. Antes, você que está escutando o podcast, não deixe de seguir o feed, seja no Spotify, seja no Apple Podcast, seja no seu aplicativo de podcasts. Aperta lá seguir. Se inscreve no YouTube, se você estiver escutando no YouTube. Deixa 5 estrelas no Apple Podcast, no Spotify, que ajuda bastante o podcast. Eu sei que tem muita gente nova conhecendo o podcast. Isso se reflete nos números fantásticos das últimas semanas. O podcast Cara dos Esportes foi o 23º, chegou ao 23º mais escutado na categoria esportes no Spotify. Não é 23º de NBA, 23º no geral de podcast, né? Que é absolutamente fantástico. Muito obrigado a você que escuta o programa. E então não deixa... Segue, 5 estrelas, liga notificações. E se você tá curtindo, manda para um amigo seu que você sabe que gosta de NBA. Indica o podcast. Vamos ajudar a crescer cada vez mais esse programa. New York Knicks sobrevive. Derrotou o Miami Heat 112-103. Grande jogo do Jalen Brunson. E jogo de gente grande. 38 pontos. Jogou todos os 48 minutos. Assim como o Quentin Grimes também jogou todos os 48 minutos. Fantástico. Arremessou 12 lances livres. Brunson foi fantástico. Carregou o time. O Julius Randle, ele começou mal o jogo, terminou bem. Ele levou uma pancada no olho. O olho dele estava bem inchado no final da partida. Mas grande jogo do New York Knicks. O Miami... Volta aquilo que eu falei no Lakers e Warriors, né? O Heat um pouco mais relaxado. O Knicks diante da própria torcida. Com muita pressão. E... É difícil você igualar essa intensidade, né? Foi um jogo mais quieto do Jimmy Butler. Ele tentou poucos arremessos, né? 12 arremessos. A equipe chegou a igualar ali, chegou bem perto no final da partida com Duncan Robinson, pela primeira vez em, 75 anos, pegando fogo, né? Faz muito tempo que ele não tem uma sequência boa. 5 de 10 da linha de 3 pontos, né? Pro Duncan Robinson, que é um arremessador. Chegou ali a esboçar uma reação, mas não conseguiu, de fato, vencer a partida. Esse caso dos Knicks, e peço desculpa para o torcedor, eu tenho que ser aqui, eu digo o que eu vejo, né? Eu sei que tem muita gente muito analista que fica em cima do muro, né? Não, isso pode acontecer e tal, nunca se sabe e tal. Eu dou a minha opinião, e eu posso estar errado, já errei muitas vezes, e quem tá nessa área aqui vai errar. Eu tenho muito mais a sensação com o New York Knicks que esse jogo foi o último suspiro do que com o Golden State Warriors, né? Até por questão de talento. O Knicks tem muita dificuldade para gerar ataque, né? Você precisa de um jogo épico do Jalen Brunson, como foi nessa quarta-feira, né? E o Warriors tem o Stephen Curry. Então, eu acredito que o Miami Heat fecha a série no jogo 6 em Miami. Vai ter um pouco mais de urgência, mas é um time do Miami Heat que vem jogando tão pressionado há tanto tempo. E Jimmy Butler com o pé no acelerador o tempo todo, né? Só aquele jogo que ele não jogou por lesão, que é relativamente natural. Dá pra entender o time pecar um pouco na falta de intensidade no jogo 5, e ainda mais com tudo que eu já expliquei. A gente viu o Heat fazer o Hacker Robinson, né? Que é aquela coisa de fazer falta intencional para jogar o cara que não é bom de lance livre na linha de lance livre, né? Demorou muito para começar a fazer isso. Ele até errou alguns arremessos ali. E
os Knicks continuam sem ter nenhuma produção do banco, né? A gente vê, por exemplo, Josh Hart, que foi tão importante contra o Cleveland Cavaliers, 2 pontos, né? Jogou 9 minutos porque teve problema de faltas também. Ele, assim, se ele estiver num barco, ele não consegue acertar um arremesso no oceano, né? Então, tá num momento bem ruim. O RJ Barrett jogou bem, 26 pontos, mas o grande destaque foi mesmo o Jalen Brunson. Seleção All-NBA agora, né? Eu separei aqui, já anotei uns pontos que eu discordo, mas vou passar as seleções para vocês. Seleção All-NBA é o time ideal, né? O quinteto ideal, aí o quinteto segundo, que são os reservas, e o terceiro time, né? O quinteto ideal teve Luka Doncic, do Dallas Mavericks, Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, Jason Tatum, do Boston Celtics, Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, Joel Embiid, do Philadelphia 76ers. Segundo time teve Stephen Curry, Golden State Warriors, Donovan Mitchell, do Cavs, Jaylen Brown, do Celtics, Jimmy Butler, do Heat, Nikola Jokic, dos Nuggets. Terceiro time, De'Aaron Fox, dos Kings, Damian Lillard, dos Blazers, LeBron James, dos Lakers, Julius Randle, dos Knicks e Domantas Sabonis, do Sacramento Kings. Pontos importantes. Primeiro, o Jaylen Brown ser escolhido para o NBA pela primeira vez na carreira significa agora que ele pode assinar o Supermax. O que é o Supermax? Os times da NBA, eles têm um teto salarial, mas também tem um limite. Assim, você não pode dar todo o salary cap para um jogador. Então, os jogadores têm um limite quanto que eles podem receber individualmente. O jogador que é eleito ao NBA, ele pode receber uma porcentagem maior do cap. Se o Jaylen Brown não fosse eleito ao NBA, o Celtics não poderia oferecer mais do que os outros times. O Jaylen Brown que vai se tornar free agent agora, né? O contrato dele acaba nessa temporada. Os times, basicamente, o Celtics não teria essa vantagem, porque o Supermax só o time de origem do jogador pode oferecer. Agora o Celtics tem essa vantagem, então eles vão poder oferecer... Eu não tô com os valores aqui, de novo, 1h56 da manhã, mas é tipo $10 milhões a mais e 1 ano a mais de contrato, né? Os outros times podem oferecer 4 anos, o Celtics pode oferecer 5 e acho que uns 10 milhões a mais por ano. 10 milhões talvez seja exagero. 8 milhões por ano, algo do tipo. Então, muito improvável agora que o Jaylen Brown deixe o Boston Celtics. Agora, os pontos que eu discordei dessa lista. Primeiro, eu teria colocado o Donovan Mitchell no primeiro time, no lugar do Doncic. O Doncic é um jogador melhor que o Donovan Mitchell? Sem dúvida. Mas eu acho que a temporada do Mitchell foi melhor. E o time do Doncic, pelo amor de Deus, não chegou nos playoffs. Não é que não chegou nos playoffs. Não foi pro play-in. E a gente tá falando aqui de um prêmio da temporada regular. Muito importante destacar isso. Eu sei que o prêmio é anunciado agora, as seleções são anunciadas agora. E a gente tá meio que, entre aspas, infectado pelo que aconteceu nos playoffs. Mas a votação termina quando a temporada regular acaba. O desempenho nos playoffs não conta nada. E eu acho que o Donovan Mitchell teve uma temporada melhor que o Doncic, refletido no desempenho das duas equipes. Então, eu inverteria. Eu colocaria o Doncic no segundo time. Ainda teve uma grande temporada, mas que não resultou num grande ano dos Mavericks. Tem vários motivos, não é só culpa dele. Aliás, ele não tá nem no top 5 dos problemas, né? Mas colocar o cara no All-NBA, o cara que ficou abaixo das expectativas, eu não consigo. Eu prefiro o Donovan Mitchell para primeiro time. Outra mudança que eu faria, as outras eu concordo, né? O SGA, o Jason Tatum, o Giannis e o Embiid. Segundo time, eu colocaria o De'Aaron Fox no primeiro, ao invés do Curry. E eu sei que eu passei o começo do podcast falando do Curry e tudo mais, mas assim, questão é temporada regular de novo, gente, temporada regular. E o De'Aaron Fox jogou melhor que o Curry.
e jogou mais do que o Curry. O Curry jogou 56 partidas na temporada regular, o De'Aaron Fox jogou 53. 17 jogos é muita coisa. O Curry tá ali no limite do que eu acho minimamente aceitável, né, pra concorrer a uma escolha como All-NBA, né, a partir do próximo ano, e nem poderia, né, porque ele não teria os jogos mínimos para prêmios individuais. O Curry é melhor do que o De'Aaron Fox, não tem a menor dúvida quanto a isso, mas eu acho que o fato do Fox ter jogado tanto mais, pra mim ele teve uma temporada regular melhor, e eu colocaria ele na frente do Curry. No terceiro time, eu tiraria o Damian Lillard. Eu sei que ele teve números fantásticos, até eu pegar aqui os números dele, 30 pontos por jogo, um negócio do tipo. 32,2 pontos por jogo, fantástico. Mas 58 partidas de 82. O Blazers foi pro tanking no final da temporada, né? Que é quando o time tira os melhores jogadores pra perder e tentar melhorar a posição no draft. E o Blazers teve a terceira pior campanha do Oeste. A minha tendência é querer valorizar um pouco mais os jogadores que jogaram em times competitivos, mesmo que os números sejam diferentes, né? Sejam piores. Eu teria ido aqui de Jalen Brunson ou Drew Holiday. Sei que não é um nome muito bem visto nesse momento, Drew Holiday, né? Por conta de como terminou a temporada do Milwaukee Bucks. Mas eu teria ido com um dos dois ao invés do Damian Lillard. Fantástico, grande temporada. Mas seu time venceu 33 partidas. É muito pouco. É muito pouco. Então, essas únicas mudanças que eu faria. Talvez o Jamoran também pudesse ter um caso ao invés do Brunson e do Drew Holiday. Mas ele teve toda aquela questão fora de quadra. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast Cara dos Esportes. O programa volta no domingo. Episódio sobre NBA, episódio sobre NFL. Acompanhe lá nas redes sociais. Não deixe de seguir lá na Twitch para a live da terça-feira. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.